Galera, chegou a hora do nosso bate-papo com o professor Felipe Gelber, do canal Felipe, e hoje nós vamos dar dicas para você se livrar de suas dívidas, não é isso, Felipe? Seja bem-vindo ao Conexão Unipan. Obrigado, é bom demais estar aqui e tô aí para a gente esclarecer de uma vez por todas esses vilões aí. Isso aí, você já tem falado com a gente muito a respeito de não fazer dívidas, nós já aprendemos essa etapa, mas e quem já tem dívida, Felipe? O que deve fazer? A gente vai começar falando aí das dívidas mais comuns, né? A primeira delas, dívida com carro. Como se livrar das dívidas com carro? Essa é importante, eu acho que, sei lá, todo mundo já teve ou tem uma dívida de financiamento de veículo, né? E aí, no fundo, isso vem daquela raiz, daquele primeiro problema que a gente comentou, que é a pessoa quer sempre viver um pouquinho acima do nível dela. E aí, ela tem lá 30 mil para comprar um carro, e aí o vendedor fala, não, porque 30 dá de entrada e financia, mas isso aqui, a parcela é pequenininha, e o sujeito sai do lugar com um carro acima do que ele poderia comprar, mas com um bloquinho para pagar, né, de financiamento. E aí, como é que é? Nesse caso, a receita é a seguinte, eu sei que dói, mas é vender o carro. Ai, meu Deus. Vende o carro, quita o financiamento e esse dinheiro que sobrar, ele serve para comprar o carro que você pode ter no momento. Essa é a verdade. Por mais que isso doa, aquele dinheiro é o seu dinheiro, o resto não era seu, o resto era do banco. No fundo, até pagar o carro não é seu, o carro é do banco. Tanto você parar de pagar o banco, toma. Porque no fundo não faz o menor sentido eu me endividar, eu abrir mão de um futuro um pouco mais tranquilo para pagar uma prestação de um bem que na maioria das vezes é supérfluo. Talvez ter um carro é necessidade para algumas pessoas, mas ter aquele carro eu tenho certeza que não é necessidade, é um prazer. Então o meu conselho é, vende, quita o financiamento, o que sobrou, compra um carro à vista. E aí é o seguinte, Felipe, mas eu gosto muito do carro, esse carro é o meu sonho da minha vida. Pode ter o carro que quiser. Só que você vai fazer, sabe aquela prestação que você já pagava do carro? Só agora, em vez de pagar a prestação para o banco, você vai juntar esse dinheiro. E aí daqui a pouquinho, você juntou, troca de carro, mas sempre à vista, sem fazer novas dívidas para ter esse carro. Entendi, anotaram, né, gente? Então, se está endividado por causa de financiamento de carro, vamos aí repensar, né, nossas escolhas, vamos ter aquilo que a gente consegue ter. E financiamento de casa, que também tem outro problema, né? Sonho da casa própria, você acaba se endividando também. O que fazer? Isso. A casa, não tem, para algumas pessoas, e esse sonho da casa própria é muito forte, então as pessoas, elas movem mundos e fundos para que consiga isso, ainda que isso signifique se endividar ao extremo numa casa, né? A ideia é eu cortar a despesa, cortar gastos necessários, ajustar meu padrão de vida para a minha realidade, para que sobre um pouco do dinheiro e eu consiga ir amortizando, quer dizer, diminuindo a minha dívida da casa própria. E aqui vai uma dica que é o seguinte, quando você chegar lá na caixa, o atendente vai te dar duas possibilidades. A primeira é reduzir o valor da prestação. E a outra é quitar as parcelas de trás para frente, né? Quer dizer, diminuir o tempo. E aí existe uma tentação muito grande da pessoa falar, nossa, vou fazer isso, vou reduzir o valor das parcelas, porque eu pago menos, vai sobrar mais. Mas isso é um engano, por quê? Você já está acostumado a pagar aquela parcela cheia. Então essa diferencinha, que é do que se amortizou, que a parcela vai diminuir, na verdade vai sumir no seu orçamento doméstico. Você vai gastar com outra coisa, lá não adiantou nada. E ainda você está correndo o mesmo risco de ter um financiamento por muitos anos, porque por muito tempo a gente não sabe o que pode acontecer. Então a minha sugestão é, junta um dinheirinho, segura a tentação e fala, quero comprar a tempo, quero quitar um pouco de parcela. E aqui, fala, Felipe, mas como eu vou juntar esse dinheiro para pagar? De onde vai vir esse dinheiro para eu pagar essas parcelas? É o seguinte, uma boa sacada é o FGTS. E esse FGTS, ele tem uma rentabilidade que é extremamente ruim. Então deixar esse dinheiro lá parado é um péssimo negócio, mas existe uma previsão legal, para usar esse FGTS para quitar parte do financiamento. E aí é um negoção, porque você pega um dinheiro que você já não tinha, que estava lá parado, que você quase nunca ia ter jeito de sacar, e aí pega esse FGTS e quita. Lembrando que quem é casado, se comprou a casa depois, ambos podem usar FGTS, reduzindo então o tempo até você ficar livre dessa dívida da casa. Nem dói, né? Porque você nem tinha o dinheiro, não tinha o contato. Exatamente. Gostei. Agora, outros dois vilões, o cartão de crédito e o cheque especial. Esse me dá até medo. Porque é o seguinte, até arrepia. Esse tipo de empréstimo do cartão de crédito e do cheque especial são os empréstimos mais caros que existem no mercado.
Então, assim, o ideal, claro, é não usar nunca desses dois tipos de crédito. Então aqui, se você já está atrasado, já ficou devendo algum desses dois, ou cheque especial ou cartão de crédito, a sugestão aqui é o seguinte, troque por uma dívida mais barata. O que é uma dívida mais barata? Que é pegar um empréstimo com taxa mais baixa, então eu vou continuar devendo, só que é uma taxa menor. Então, por exemplo, eu estou devendo R$ 5.000 no cartão de crédito. Eu pego R$ 5.000 no consignado ou no home equity, pago esse cartão de crédito e continuo pagando esse empréstimo consignado até ficar livre dessa dívida toda. O negócio então, Felipe, é ficar bem distante desses juros altos, né, para não ter problemas. Agora, vamos supor que eu já não tenho mais essas dívidas, já consegui me livrar, já tenho lá a casa certinho, o carro já está mais barato, estou livre do cartão de crédito, mas aí aconteceu um imprevisto. O que eu devo fazer? Pois é, nessa hora do imprevisto tem muita gente que endivida, porque às vezes o sujeito não tem saída. Então, eu tenho um carro e eu, sei lá, bati o carro, preciso consertar. Ou o carro estragou uma peça, eu preciso, cheguei na oficina, é R$ 2.000. E o sujeito não tem. E ele fica num dilema, porque eu preciso consertar o carro, mas eu não tenho dinheiro. E o que esse cara faz? Uma dívida nova. E aí, nessa hora, é praticamente inevitável, porque ele precisa andar no carro, por exemplo, e tem que consertar e fica nisso. É para esse tipo de situação que a gente tem que manter o que a gente chama de reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É um dinheiro que eu vou guardando para que, caso aconteça uma emergência, eu não precise me endividar por causa da emergência. Então, o que eu faço? Eu guardo esse dinheirinho lá, e essa reserva a gente pode discutir melhor como aplicar isso, mas a ideia da reserva de emergência é que ela tenha liquidez, ou seja, que seja fácil eu sacar na hora que eu preciso. Então não adianta esse sujeito investir em reserva de emergência num fundo que ele só consegue resgatar daqui a 30 dias, por exemplo. Né? Então, se é uma liquidez, não serve para emergência, né? Nenhuma, justamente. Então, eu coloco numa reserva de emergência e aí, sempre que surgir uma emergência, eu pego desse meu fundo, lembrando que o fundo é meu, então eu não pago juros para ninguém. Aliás, o dinheiro ficou até rendendo um pouquinho lá. Aí eu resolvo a minha emergência e nos meses seguintes eu vou repondo esse fundo. É como se, entre aspas, eu fizesse um empréstimo para mim mesmo. A sugestão que eu dou é que a pessoa tenha na reserva de emergência pelo menos 6 meses dos gastos. Então, se eu costumo gastar por mês R$ 1.500, então eu vou deixar lá 6 vezes esse gasto de R$ 1.500. Vou deixar R$ 9.000 lá, para que, caso aconteça uma emergência, eu consigo ainda me recuperar dessa emergência sem criar uma nova dívida. Bacana, Felipe. E a gente sabe que isso acontece muito, né? Por exemplo, a pessoa tem algum problema de saúde, tem algum acidente, ou senão perde o emprego, né? E aí ela tem que utilizar essa reserva. E aí é o seguinte, foi bom ter tocado no perder o emprego, porque ele é um caso de reserva de emergência muito importante. Porque imagina que eu sou um profissional especializado, sou qualificado, sou bem posicionado no mercado, e aí pode acontecer eu ser demitido, isso é mercado, isso pode acontecer. E no caso de uma demissão, então eu vou receber lá o meu acerto, e aí eu vou ter, por exemplo, dinheiro para sobreviver por um mês ou por 2, dependendo do tamanho do acerto. E aí é o seguinte, só que imagina que eu passei esse mês, não consegui nenhuma outra oportunidade na minha altura, passou o segundo, meu dinheiro acabou. Só que as minhas contas vão continuar chegando. E aí o que vai acontecer? Eu vou acabar assumindo qualquer posto de trabalho, qualquer oportunidade, porque eu preciso do dinheiro. E às vezes, e na maioria das vezes, se você tiver essa pressão de tempo, você vai acabar assumindo uma oportunidade que é abaixo do seu grau de qualificação. Porque você precisa, tem que fazer, você precisa do dinheiro. E aí o que acontece? Às vezes você está, inclusive, prejudicando uma provável oferta futura, porque imagina que no futuro eu vou me candidatar a uma vaga dessa minha especialidade e certamente o contratante vai olhar e vai ver, mas peraí, você fazia essa função aqui e agora está querendo fazer essa outra? Então essa migração ainda vai ser mais difícil. Então a reserva de emergência, principalmente quando a gente pensa em um caso de demissão, ela é muito útil, porque se eu tenho 6 meses de gastos guardados, eu tenho uma tranquilidade assim, olha, eu tenho 6 meses para encontrar a melhor oportunidade de trabalho possível que esteja à altura da minha especialidade. Maravilha, Felipe. Adorei suas dicas. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Ótimo, e, gente, nosso bate-papo ainda continua, viu? No próximo encontro, nós vamos falar mais a respeito da reserva de emergência e também vamos revelar onde guardar esse dinheiro. Combinado? Nós vamos agora, então, para o intervalo bem rapidinho, mas não saiam daí, porque já já eu volto com mais.